Capítulo 2 de A Alegria do Evangelho na Crise do Compromisso Comunitário. A ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação com nosso Pai exige e incentiva a comunhão que cura, promove e fortalece os vínculos interpessoais. Quando estamos em igreja, estamos em comum união. Deus não se esconde de quantos o buscam com o coração sincero, ainda que o façam tateando de maneira imprecisa e incerta. Deus sempre entrará num coração que está de portas abertas. Porém, se as portas estiverem fechadas, Deus não é mal educado, ele volta em outro momento. Assim, é possível notar em muitos agentes evangelizadores, não obstante rezem, uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio do fervor. São três males que se alimentam entre si. Devemos evitar, então, o individualismo, a crise de identidade e o declínio do fervor. Será que somos sal e luz da terra? Quando mais precisamos de um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Hoje, por exemplo, tornou-se muito difícil nas paróquias conseguir catequistas que estejam preparados e perseverem no seu dever por vários anos. O problema não está sempre no excesso de atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Se buscamos primeiro o reino de Deus, tudo mais nos é acrescentado, não é mesmo? Assim se gera maior ameaça, desenvolve-se a psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. Desiludidos com a realidade, com a igreja ou consigo mesmos, vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elixir do demônio. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém lá poderá tirar. Os males do nosso mundo e os da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamos-los como desafios para crescer. Além disso, o olhar crente é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão, sem esquecer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A nossa fé é desafiada a entrever o vinho em que a água pode ser transformada, e a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. Que a gente sempre reconheça a luz do Espírito Santo no meio da escuridão. Ela sempre estará presente. Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor e é um ato de evangelização. Façamo-lo hoje mesmo. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Os idosos fornecem a memória e a sabedoria da experiência que convida a não repetir tontamente os mesmos erros do passado. Os jovens chamam-nos a despertar e a aumentar a esperança. Capítulo 3 de A Alegria do Evangelho fala sobre o anúncio do Evangelho. Não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio explícito de Jesus como Senhor. Deus dota a totalidade dos fiéis com o instinto da fé, o sensus fidei, que ajuda a discernir o que vem realmente de Deus. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Ser uma coisa é indissociável da outra. Sempre que somos discípulos, somos missionários. Sempre que somos missionários, somos discípulos. Nesta pregação sempre respeitosa e amável, o primeiro momento é um diálogo pessoal, no qual a outra pessoa se exprime e partilha as suas alegrias, as suas esperanças, as preocupações com seus entes queridos e muitas coisas que enchem o coração. Só depois dessa conversa é que se pode apresentar-lhe a palavra.
Na homilia, a verdade anda de mãos dadas com a beleza e o bem. Para entender adequadamente o sentido da mensagem central de um texto, é preciso colocá-lo em ligação com os ensinamentos da Bíblia inteira transmitida pela Igreja. Outra característica de uma boa homilia é a linguagem positiva. Não diz tanto o que não se deve fazer, mas, sobretudo, propõe o que podemos fazer melhor, mesmo com as nossas fraquezas. Pois, como já foi dito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na boca do catequista, volta a ressoar o primeiro anúncio, querigma, lembrando que catequese é cateecos, fazer eco. Na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Este querigma, ele é constituído de 6 grandes premissas. Que Deus ama você. O pecado impede você de sentir o amor de Deus, mas Jesus tira o pecado do mundo. Crie em Jesus e mude sua vida. Vinde, Espírito Santo, e viva em comunidade. Que a gente possa viver este querigma, este primeiro anúncio em todos os dias da nossa vida. Outra característica da catequese que se desenvolveu nas últimas décadas é a iniciação mistalógica, ou seja, o estudo dos mistérios, que significa essencialmente 2 coisas: a necessária progressividade da experiência formativa, um aprofundamento, na qual intervém toda a comunidade, e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã, e pedindo que o simbolismo caia no marasmo e na repetitividade automática. A Sagrada Escritura é a fonte da evangelização. Na verdade, a Sagrada Escritura sempre foi, é e será a fonte da evangelização.